Olá! Você sabe o que é filosofia para crianças? O programa Lição de Casa discute o tema. Nossos convidados são os filósofos e professores Nando Araújo e Eduardo Pascoal Gobi, a reflexão vai existir. a socióloga Helena Capellini e a estudante de pedagogia Lilian Bortoleto de Souza. O programa também vai questionar a proposta do filósofo Lippmann e a importância da filosofia para o desenvolvimento intelectual das crianças. Todos nós enxergamos de certa forma o retorno da filosofia com uma disciplina assim, obrigatória no ensino médio de uma maneira positiva. E a filosofia para crianças também, né? Uma questão para a gente pensar é o que fundamenta uma filosofia que se propõe a ser para as crianças? Vocês poderiam iniciar? Bom, a proposta da filosofia para a criança, na verdade, é trabalhar com o processo pelo qual a criança adquire conhecimento, atribui significado. Então, a proposta da filosofia para a criança não é conteudista, não é ensinar Platão, Aristóteles e Sócrates, mas sim trabalhar com o processo pelo qual essa criança dá significado, ressignifica o conhecimento, né? Então, ela trabalha com as habilidades pelas quais elas utilizam para trabalhar esse conteúdo. Eu acho que seria interessante a gente colocar também que isso tudo está dentro de um contexto em que a filosofia está fazendo falta demais. Quer dizer, há muito se afastou da filosofia. Eu acho que a própria sociedade moderna ela foi se afastando da filosofia na medida em que foi colocando a ciência, né, como o único plano racional. E eu acho que essa volta da filosofia e esse direcionamento para o pensar infantil, mas um infantil no sentido de captar mesmo esse mundo que ela vive, né, dar significado a esse mundo, ele é fundamental para as mudanças que a gente quer produzir. Né? Então, acho certo. Eu acho que é bem nesse sentido mesmo, porque a questão que mais coloca, que a gente percebe, né, e a busca das universidades é essa, das faculdades, é o sujeito reflexivo e crítico, autônomo, que está se perdendo. A gente está tendo um problema muito sério em relação a isso, porque os alunos estão acostumados a receber conteúdo e não a produzir conteúdo. Né? Eu acho que o grande problema é esse, é a falta de crítica e reflexão, é a autonomia. Bom, tudo bem. Então, a gente percebe que assim, a proposta parece que é formar um sujeito crítico, não é isso? A proposta é formar um sujeito crítico. Mas você acha que... Como que a gente pode formar um sujeito crítico se me parece que a filosofia que o Lippmann propõe não trabalha com os conteúdos da história, né, com os textos filosóficos, né? Que isso é fundamental para a gente ter uma atitude crítica, né, uma atitude reflexiva. Lippmann, ao escrever os programas dele, ele fala que tenta se espelhar nos modelos filosóficos, na filosofia, na história da filosofia. O objetivo dele é que as crianças se espelhem nos personagens, não é, Eduardo? Também. A essência está nos personagens. Sim, mas aí que está o ponto, né? Os personagens, assim, as personagens, na verdade, ficam num debate que me parece que não faz o que o Platão gostaria de fazer, que é justamente sair da sua opinião, da questão da doxa, né, e chegar a um conceito, a uma verdade. E aí que a gente está, que eu penso assim, como a gente pode formar pessoas críticas sem uma discussão conceitual baseada na filosofia tradicional, nos textos tradicionais? Aí entra o papel do professor intermediador. A metodologia de filosofia para criança busca quebrar o modelo tradicional da sala de aula, transformando isso num círculo. O professor passa a ser um membro do grupo e não mais a figura daquele professor detentor do conhecimento. Então, o que acontece? Na medida em que o texto filosófico ou um texto literário, os próprios livros do Lippmann são colocados, nós encontramos temas voltados à ética, moral, existenciais, metafísicos, aos mais variados temas. Que através do diálogo é que vai surgir essa busca por conceituar. O papel do professor é transformar o que nós chamamos de conversa, de blá blá blá,
o senso comum, em diálogo. Aí é o papel do professor que foi formado e tem o parâmetro para transformar uma simples indagação em um diálogo. E através desse diálogo é que você percebe que a reflexão vai existir, a busca por conceituar vai existir, nem sempre se conceitua, mas a busca ela vai ser evidente. É nesse sentido que você percebe. Como o Eduardo disse, que o papel do professor é fundamental, então o Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças propõe então a capacitação, a formação desses professores. E eles dão um curso, né, um curso de 40 horas, por exemplo, para o professor dar o primeiro módulo do programa. Aí o professor não precisa ser filósofo, não precisa ser o professor especialista licenciado em filosofia. Pode ser o pedagogo. Eu acredito que o programa de filosofia é importante, é necessário formar a consciência crítica e reflexiva da criança. Mas para isso é necessário um professor especializado para isso. E o pedagogo, nesse curso, eu acho que não vai formar toda essa base, esse fundamento teórico para desenvolver esse processo durante as aulas. Eu acho que aí, voltando à pergunta, ao questionamento do Nando, acho que é interessante porque fica aí uma brecha, né? Fica um buraco meio aberto ali, né? Porque você tem uma proposta, mas a proposta parece que ela precisa de ser construída, na verdade, em termos de um conteúdo. Então, não dá para você trabalhar a ideia de um método sem conteúdo, ou do conteúdo sem método. Eu acho que está faltando justamente esse casamento, né? Eu penso também, talvez como o Eduardo colocou, que isso dá para se construir. Quer dizer, você tem uma proposta que é o pensar reflexivo, né? O pensar crítico, o pensar reflexivo. Mas crítico reflexivo em quê? A partir de quê? Quais são as questões fundamentais que a gente precisa discutir com essas crianças, para que elas possam, na verdade, desenvolver essa capacidade de um raciocínio, mas um raciocínio que é transformador, né? Que muda a sua própria constituição como um ser no mundo. Então, é isso que eu acho que é importante. E o que a Lilian falou é de extrema importância. Eu acredito que essa tendência em buscar alunos de pedagogia é importante, é comercial, mas tem que ter uma fundamentação filosófica. O programa de filosofia para crianças sem fundamentação filosófica não se trabalha adequadamente. A formação do professor com textos filosóficos, embasados em temas filosóficos, o desenvolvimento deles, se ele não tiver essa base, fica muito superficial. Então, porque aí fica no plano da opinião. É verdade. Né? Esse que é o grande problema que a gente percebe nisso. E na pedagogia, nós temos 2 semestres de filosofia. Não é suficiente. Eu fiz um curso de filosofia para criança, se for para mim trabalhar essa proposta, eu não vou desenvolver os objetivos, eu não vou ter essa argumentação teórica na minha discussão em sala junto com as crianças. E é interessante porque a base é o diálogo. Como você diz, a questão do Platão. A questão da ironia da maêutica socrática, esse desenvolvimento do diálogo que Sócrates estabelece através do Platão, você percebe a importância dele em sala de aula. E se você não tiver essa fundamentação, fica muito complicado, porque os alunos te engolem. Porque o Sócrates, falando sobre assim, maêutica, o que ele busca? Ele busca, através desse diálogo, dessa dialética, a verdade. Perfeito. Né? A impressão que dá é que muitas vezes esse diálogo solto e feito por uma pessoa que não tem uma fundamentação filosófica, se preocupa muito com a metodologia, com a dinâmica. Verdade. E não dá o salto. Exatamente. Como Platão fala sobre o mito da caverna. Você sair da caverna, né? Enfim. E também tem um outro ponto que eu gostaria que vocês pensassem aqui comigo. O Lippmann parece que ele fala uma questão muito de uma filosofia mais assim prazerosa, né? De uma dinâmica. E a filosofia, ela é prazerosa, de fato.
Quando Platão fala que é você ascender, a subida não é nada daquela você sair de dentro daquela caverna, a subida é árdua, né? Então, será que o aluno, sendo educado, pensando que a filosofia é isso somente, quando mais tarde se deparar com textos filosóficos, como que ele vai enxergar isso? Pô, mas a filosofia eu aprendi diferente. Eu aprendi que é um bate-papo, que é um diálogo somente. Né? Eu gostaria de falar, porque isso me desperta algo que eu tenho visto assim comigo mesmo desde muito tempo. A própria concepção de prazer. O que é ser prazeroso? Se prazeroso é ser diluído enquanto, quer dizer, não existir problema, não existir questões que nos levam a indagar mais profundamente, ou a refletir, ou a perceber a dor, então a filosofia não pode ser prazerosa. Sim. Agora, se prazer significa eu encarar as coisas que existem, que sejam positivas ou negativas, no sentido de uma vivência, que sejam... Eu posso falar da dor como um elemento de prazer. Eu posso falar da angústia como um elemento de prazer. Então, felicidade para mim, prazer para mim, é estar desperto para o mundo. E é aceitar esse convite que esse mundo abriu. Então, não é cercar, dizer assim, eu preciso me guardar para não sofrer. Sofrer é prazeroso. Né? Assim como rir é prazeroso, comer é prazeroso, sofrer também é. Então aí eu acho que a filosofia é realmente esse convite a estar aberto para tudo, para todas as dimensões significativas que existem. Porque muitas vezes a filosofia nos joga para uma situação onde você vai se deparar com o mundo, você vai estranhar o mundo. Você estranha o mundo. Isso. E muitas vezes pode gerar uma certa angústia até, né? E o papel, eu imagino, da filosofia não é somente deixar o sujeito... Que crítico é esse, então, que a gente está formando, justo, entende? Aí que está a importância do papel do professor de filosofia. Eu tive algumas complicações com os coordenadores pedagógicos das escolas em que eu trabalho, justamente nesse sentido. Porque a partir da hora que você não adota uma postura filosófica e mostra que filosofia não é só prazer, mas é entrar em contato com a realidade, o que é real nem sempre é prazeroso, que você percebe a necessidade dele, né? Então, o que acontece? Eu sempre pautei isso. Tem que tomar cuidado para não cair no psicologismo, na questão do senso comum. E que essa ideia de que filosofia para criança sempre será prazeroso, e a função da filosofia na escola é trazer essas discussões prazerosas, é fictício. É fictício. Mas o Lippmann, será que ele não provoca o aluno, não coloca para o aluno, para a criança, uma filosofia que a gente está assim, entendendo aqui que não é uma filosofia de fato? Aí eu volto a perguntar, que filosofia é essa que o Lippmann está fazendo? Porque também a função de todas as disciplinas do currículo formar, né, o sujeito crítico e reflexivo. E aí, não somente a filosofia tem essa função. O que eu percebo é o seguinte, o termo filosofia aí, ele é encarado de uma forma muito acadêmica, né? O que acontece? A filosofia para criança é um programa que busca trabalhar justamente com o processo. O conteúdo ele é importante, mas o processo é ainda mais importante. Porque o que acontece? Nas outras áreas, você trabalha capacidade de analogia, de lógica, de comparações, todas essas habilidades, o que ele chama de pensar bem. Você trabalha, mas não de uma maneira específica, o que é segundo plano. No programa do Lippmann é ao contrário, é primeiro plano para você ter a questão do conteúdo filosófico propriamente dito dos filósofos clássicos em segundo plano. Então, o que acontece? Aí é que novamente eu coloco, o diálogo quem vai estabelecer até onde essa discussão vai.
Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Eduardo, o Lippmann fala sobre o pensar bem, né? O pensar bem como um preventivo da irracionalidade e para que as crianças não desenvolvam atitudes antissociais. Que sentido que é esse pensar bem, então? Será uma introjeção de normas sociais? Que me parece uma coisa estranha à filosofia, né? A filosofia, muitas vezes, ela não tem esse papel. Eu enxergo isso de uma forma contrária a essa. Não é aceitá-las e, vamos colocar assim, transmiti-las. Mas a intenção, quando se fala em pensar bem, é trabalhar com o sujeito autônomo, crítico e reflexivo. Ele cita esses 3 termos: autônomo, crítico e reflexivo. Em que sentido? Em não aceitar o conteúdo como algo pronto e acabado. Né? Aceitar que uma coisa é como é dita e isso é uma verdade estabelecida que não pode ser mudada. Eu acho que uma das funções é destruir. A filosofia para a criança, ela tem que destruir. Mas ela faz isso? Tem que destruir o conceito. Mas aí que tá. Ela faz isso, ela promove isso? Promove a partir do diálogo. Quando você tem uma sala com 20 alunos, às vezes até 30, você percebe que há uma disparidade de ideias muito grande. Né? E é através dessa distinção de um com o outro é que se destrói e se constrói conceito. Né? Uma pergunta colocada por aqui, discordada daqui, ela vai ser colocada em choque. É um momento de crise. Eu falo que a crise, na proposta do Lippmann, era fundamental. Né? Você perceber que a sua opinião, porque ainda é no campo de opinião, é diferente do outro e nós temos que buscar um conceito de verdade, mas o momento. Você sabe como que eu sinto? Às vezes, será que o programa que o Lippmann propôs, os filósofos brasileiros, assim, pedagogos, seguem à risca mesmo? Porque, por exemplo, ele tem algumas passagens do livro dele que ele fez uma crítica aos estudantes de 1968, como sendo uma atitude irracional aquilo, né? E do que você está me falando, parece que você está assim, adequando um pouco o Lippmann à sua concepção do que seja a filosofia. Com certeza. Onde que está a metodologia, então, que o Lippmann criou? Você mesmo está apontando crítica ao Lippmann. Com certeza. Mas aí que eu acho que é interessante, né? Porque uma proposta, ela é até mesmo ela, para ser, vamos dizer assim, incorporada ou ela tem que ser adequada a outro contexto, a outra situação. Quer dizer, ela é movimento. Então, acho que não pode pegar o Lippmann como uma bíblia e aí vamos desenvolver isso da forma como foi pensada. Na medida em que algo é pensado e ele é transposto para o mundo, é para ser apropriado. E esse processo de apropriação, ele é sempre transgressor. Então, ele transgride, eu acho que é como o Eduardo disse, né? Uma transgressão mesmo, né? A própria filosofia tem que ter esse caráter transgressor, porque senão ela impede o movimento. Né? Então, se é isso, a filosofia do Lippmann também é para ser pensada e para ser transgredida. Senão nós também engessamos isso que foi feito como uma proposta de movimento. Então, acho que em termos assim mesmo, práticos, se a gente pega, por exemplo, vamos trabalhar filosofia com criança. Quer dizer, o que é filosofia para criança? Vamos lá, tem a base de Lippmann? Tem. Ele foi o primeiro pensador que
estruturou de alguma forma essa proposta. Mas depois dele, outras, quer dizer, outros já trabalharam. Agora, e as temáticas? Que temáticas são? As temáticas que estão aí postas para serem pensadas e transformadas, né? Sem dúvida. Então, é isso. Então, eu posso pegar, por exemplo, a água e esse ser um objeto de reflexão. Os filósofos, desculpa te cortando, os filósofos talvez estejam mais assim preparados para isso. Agora, e o pedagogo? Exatamente. Aí que volta aquela crítica. Será que o pedagogo ele tem essa mesma postura que um filósofo tem de transgredir a metodologia? Então, e na sala de aula é difícil, o pedagogo sente falta do aluno ler, entender aquele texto. Hoje pede nas provas, nos livros, o conceito do aluno, o conhecimento do aluno, a gente tenta abstrair isso. E é difícil, o aluno ele está muito acostumado com isso. Jogar conteúdo, igual o Eduardo falou. Aí na hora de ler e pensar, não está perguntando o que é. Não, é para o aluno refletir sobre os seus próprios conhecimentos e colocar no papel. Aí a dificuldade. Mas e você, Lívia? Ele não sabe, ele não consegue, ele se perde, ele tem que encontrar respostas no texto. Mas e você? Você faria uma transgressão ao método? A minha questão é essa. Você lá está trabalhando com as novelas, Isao e Guga lá, né? Você faria de uma outra forma que não é ensinado no curso de filosofia? Então, eu, como pedagoga, me formando agora, não me sinto preparada. Eu acho que o curso não me deu essa base para essa fundamentação, para desenvolver isso em sala de aula. Acho que como pedagoga nas aulas de português, matemática, aí sim eu poderia usar alguns fundamentos da filosofia de Lippmann, mas não aplicar. Eu acho que eu, como pedagoga, não estou preparada. Eu acho que a gente está conversando a respeito de uma coisa interessante, né? Filosofia. Mas a filosofia, o que ela se refere? Se refere à vida, ao mundo, ao humano, à relação humano-mundo. Então, se você não tiver o conhecimento como um suporte, o conhecimento vasto, transdisciplinar até, se você não tiver uma formação em todas as áreas do conhecimento que são importantes para discutir filosofia, não há o que discutir, não existe a filosofia, claro, não é filosofia, não existe a sociologia, não existe nada disso separadamente. Então, se a gente não conseguir... Eu trabalho muito com as minhas alunas, meus alunos, e eu trabalho muito com o curso de pedagogia, no sentido de alertar o seguinte: gente, eu estou trabalhando com vocês filosofia ou sociologia, não existe isso. Separado do quê? Do mundo. Claro. Agora, se vocês quiserem realmente aproveitar isso que a gente está discutindo com mais, assim, eficácia em termos de transformador, vocês vão ter que conhecer, vão ter que ler muito, vão ter que observar muito o mundo, vão ter que refletir a respeito da sua relação com esse mundo. Só para terminar, eu estava fazendo orientação de uma monografia e a monografia era sobre projetos interdisciplinares, que são novos, de certa forma, né? E aí eu pedi para que a garota fizesse o apanhado de tudo que ela observasse dentro da sala de aula, desenvolvendo o projeto. Ela veio com algumas coisas, mas ela trouxe uma pérola, vamos dizer assim, uma joia muito interessante, que a professora estava desenvolvendo um estudo sobre verbos com a turma. E aí o verbo muda assim, nós vamos, nós fomos, eu fui, iremos. De repente, e aí as crianças participando. Aí, de repente, um garoto, 8 anos, ele diz assim: professora, então a gente pode dizer que o verbo é uma metamorfose? Olha aí que coisa preciosa, né? Para ser aproveitado naquele momento e dali transgredir. Isso é que é transgressão. E a professora nem sempre ela tem o recurso para fazer isso, para acompanhar esse aluno na transgressão. Então, às vezes, o aluno está transgredindo já, mas aquilo que o professor não construiu dele, como professor, tolhe essa transgressão. Eu acho que é isso. É uma outra briga que eu tenho também com as coordenadoras. Elas têm uma tendência em o livro é a base, o Lippmann é a base, tem que ser usado, o Lippmann é a base. Mas não necessariamente assim, a metodologia do Lippmann dá para ser trabalhado com textos de literatura
tranquilamente. A questão é a posição do professor em relação a isso. Será que ele vai ter a capacidade de transformar um texto de literatura em algo crítico e reflexivo? Porque muitas vezes toda criança, né, tem um dito que toda criança já é um grande filósofo. Perfeito. E muitas vezes a metodologia, a educação vai tirando da criança essa pergunta, esse tipo de pergunta que a gente fala, nossa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a metodologia. Com certeza. Que ela pode... O professor, ele não vai saber fazer aquilo que ele não foi treinado, aquilo que ele não aprendeu durante sua formação. Agora, o curso de filosofia, eu acho que é mais nessa linha, né? Tem que tomar cuidado para não sufocar, né, a filosofia dentro da metodologia. Porque a base primeira disso é a filosofia, não que vai ser exposto isso para os alunos, vai trabalhar temas filosóficos, mas a base necessariamente é filosofia. Como você vai trabalhar filosofia para crianças sem ter a base filosófica necessária para transformar os temas em reflexão? Tem uma outra crítica que é feita ao programa, que o Lippmann ele se fundamenta muito no Platão, né, para dar vamos dizer assim, para legitimar talvez uma filosofia. Só que o interessante é que no livro 7 da obra A República, o Platão ele não recomenda a dialética para crianças. Ele diz, a criança não está preparada para uma discussão dessa. Ela pode ver, eu posso defender uma ideia, posso defender uma outra ideia, né? Ele fala que o processo assim, filosófico só após os 30 anos. Essa é uma crítica para a gente pensar. Eu sou adequado. Né? Veja só, isso é o Platão, né? Dizendo. Ele diz que, na verdade, as crianças deviam ter contato com outras disciplinas e ter contato com a filosofia depois de uma certa maturidade. O que vocês pensam disso? Talvez a gente tenha que localizar o Platão lá no texto, no tempo, né? Ele tem 4 séculos antes de Cristo. Eu acho que provavelmente aquilo que ele estava falando naquele momento e que chegou para nós também como uma tradução passada, às vezes, até por um crivo da religião. A gente sabe que o Platão que nós conhecemos não é o Platão grego, propriamente dita, né? É o Platão romano, né? Então, eu acho que tem que se repensar um pouco isso, né? Mas, assim, dentro daquele contexto, provavelmente ele estava falando um pouco daquilo que eu acabei de falar aqui. É necessário que você tenha conhecimento do mundo para você filosofar. Filosofar nesse sentido mais autêntico da filosofia, nesse sentido de ir à frente, no sentido transformador. Lá ele botou 30 anos, aqui a gente pode até pôr muito antes, né? Porque com a mudança no próprio processo de produção do conhecimento, com a disponibilidade de conhecer, é muito mais ampla do que naquele momento. Claro, então, por isso a gente pode até falar em filosofia para a criança. Porque a criança hoje já tem acesso a determinadas informações do mundo que podem ser objetos de reflexão mais autêntica, né? Mais crítica. Justamente. A gente tem que perceber que a informação hoje é massacre. Você liga o computador em qualquer página, você tem no mínimo 30 informações na página, né? E como a criança vai lidar com isso, provavelmente não é a mesma que lidavam 400 anos antes de Cristo. Eles não tinham essa quantidade de informação. Então, hoje, o mundo é muito mais aparente, muito mais presente, o mundo, para a criança. E o que faz com que ele tenha uma gama de informações que podem se tornar conhecimento muito maior. Aí é o papel da filosofia para a criança, de fazê-lo refletir até que ponto aquelas informações são reais ou não, até que ponto aquelas informações são úteis, e trabalhar essas informações de modo a se apropriar e transformar isso em conhecimento. Eu estou me lembrando do Eduardo falando, lembrando de um autor que precisa ser lido por todos. Quem quiser trabalhar com conhecimento, e o humano todo ele trabalha com conhecimento, precisa ler o Morin agora. Sem o Edgar Morin. E ele faz essa reflexão. Quer dizer, então a informação, nós estamos num mundo de informação abarrotado de informação. Então agora é necessário
ordenar de uma forma reflexiva essa informação, porque senão ela é destruidora também. Ela não permite que você dê sentido ao mundo. Então, aí a filosofia seria justamente esse elemento integrador, né, de aspectos dessa informação que possa se tornar conhecimento. Perfeito. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. A gente estava falando sobre o Platão, então, no sentido, como vocês disseram que a gente recebe muitas assim, informações, o acesso à informação é muito grande, se o aluno, de repente, começa a ter um contato maior com esse processo assim, dialético, né, que, na verdade, é o processo, o sofista, podemos dizer assim, que o Platão criticava tanto, né, que a dialética que o Platão punha não é a mesma dialética que o sofista punha, né? Será que esse acesso a essas informações, uma prática que a filosofia para crianças coloca, que é a discussão, não transforma, talvez, o aluno mais um sofista do que num filósofo? Porque a gente aprende a lidar com a informação, aprende a técnica de discussão, né? Porque um dos pontos que o Platão coloca é formar o homem virtuoso. A discussão, essa prática da filosofia para crianças se preocupa com o homem virtuoso ou, voltando ao ponto, se preocupa mais em formar a criança arrumadinha, assim, certinha? Ai, me arrepia quando você fala nesse arrumar essa criança tão, né? Realmente, o que eu vejo como potencialidade, está aberta aí, a potencialidade. Na verdade, é caminhar no sentido contrário a isso. Ao contrário a isso. Essa, vamos dizer assim, integração da informação, ela vai exigir também uma seleção de informação. Eu não posso trabalhar com tudo. E eu não posso deixar a informação estar como ela chega. Para dar sentido a ela, eu tenho que, vamos dizer assim, me apropriar disso e fazer disso aí um outro material para a produção do conhecimento. Então, eu só entendo produção do conhecimento através até mesmo da questão da construção do diálogo. O diálogo, para mim, não é só diálogo professor-aluno ou professor ou aluno-aluno. Na verdade, o que eu estou mais preocupada com o diálogo entre esse ser e o mundo. Eu penso que nesse diálogo, né, que ocorre aqui, mas que, na verdade, ele vai além desse aqui e agora, é o diálogo mais verdadeiro. É o diálogo que precisa conceber o conhecimento de uma maneira muito diferente daquilo que nós pegamos até agora. Sim. Na questão da modernidade, por exemplo. Sim. Aí tem outra história, aí tem outra conversa, muito mais coisa para ser pensada. E mais uma vez, Lippmann coloca que o principal objetivo da filosofia para crianças não é formar filósofos, né? Mas formar para um pensamento superior, um pensar bem, para ajudar o aluno a pensar nas outras disciplinas, a pensar melhor. Então, só pegando esse ponto, então veja, aí nós temos, eu volto a colocar esse problema, informação, né? O Lippmann coloca com desenvolver habilidades de raciocínio, assim, cognitivas, né? Só que não fala, me parece, embora tenha os modelos lá das crianças ideais, né? Me parece que se volta mais para desenvolver a cognição, a habilidade, e se você não está trabalhando com o desenvolvimento de uma questão ética também do homem virtuoso, a pessoa pode aprender isso daí e usar de uma maneira como os nossos políticos fazem, podemos dizer assim. Os nossos políticos, nesse sentido, são hábeis
demais no raciocínio. Então, é um ponto que gostaria que vocês pensassem comigo aqui. É válido, de fato, isso? Essa centrar só na metodologia? Então, ou seria melhor nós trabalharmos com uma filosofia, talvez até um pouco mais tradicional, né? Me parece que a complicação está sendo a seguinte. A filosofia clássica, ela se preocupa com a verdade. Ela busca a verdade. Platão buscava a verdade, Aristóteles também. Esse sujeito virtuoso é o sujeito ideal. Então, o que acontece? Na medida em que se pensa dessa forma, vamos colocar assim, você acaba não se preparando para a disparidade que é essa metodologia. Então, o que acontece? Eu montei um seguinte programa. Primeira, quarta, quinta série, nós trabalhamos na formação dessa comunidade de investigação, que vai tornar isso reflexivo. Você só vai ter diálogo a partir da hora que todos se respeitam. Esse é um grande problema em sala de aula. Você ter alunos que não conseguem se expressar porque o outro vai brincar, isso é comum acontecer e isso é problemático. A partir da hora que você tem essa comunidade de investigação, o que vai acontecer? Você pode trabalhar de uma forma mais conceitual, né? Sexta, sétima, oitava série, você pode trabalhar de forma mais conceitual, buscando conceituar de acordo com os filósofos, para que eles percebam que filosofia não é só puramente o diálogo sobre qualquer coisa. Há temas específicos para a filosofia, há direcionamentos para isso. Então, é importante você perceber que você vai ter esse momento em que você vai trabalhar no senso comum, sim, buscando desenvolver o quê? Futuramente o processo dialógico para chegar nos conceitos. Aí entra o sujeito virtuoso. Idealmente, como poderia ser? Assim. E vocês veem isso? Não. O que vocês veem? Começar a discutir através disso. Nós buscamos, eu sempre trabalho assim, 2, 3 concepções diferentes para a gente discutir em relação a elas. Até pouco tempo atrás, eu discuti a questão do amor, com uma 8ª série. Né? Foi muito bacana. A gente foi pelo conteúdo que os alunos trouxeram para mim. Eu busquei no existencialismo de Sartre e no Platão o amor enquanto o bem. Então você percebe aí que há uma conceituação, mas que ela não é dada para o aluno de forma fechada, mas é como possibilidade. E eu deixei claro que há várias e várias questões tratando o amor de formas diferentes daquelas duas. Posso entrar aqui? Deve. Porque eu acho que ele deu uma deixa super legal para a gente explorar um pouco, que é a questão da incerteza. Quer dizer, quando a gente trabalha a concepção de verdade, essa concepção de verdade também tem que estar localizada no seu contexto. E eu acho que o que a gente vive hoje, enquanto verdade, é a incerteza. Né? Quer dizer, esse mundo vai para onde? Esse mundo é o quê? Né? Quais são as questões que são colocadas? Como pensá-las? Como resolvê-las? Como encaminhá-las? Né? Então, a gente não tem... durante muito tempo, nós tivemos assim algumas certezas científicas, metodológicas. Então, era possível que a ciência dissesse, olha, eu conheço tudo ou eu sou potente para conhecer tudo. Hoje a ciência está sendo colocada em xeque, essa ciência, né, chamada moderna, ela está sendo colocada em xeque porque ela não está dando conta de minimamente responder a indagações tão prementes para serem respondidas. Né? Então, eu penso que um dos pontos centrais da filosofia hoje, e que também tem que estar incluído na filosofia para a criança, é a questão da incerteza. E é essa incerteza que me faz... vamos dizer assim, ir para o respeito à diferença, a questão da alteridade, ouvir o outro, saber que eu não sou dono da verdade, né? Saber que a verdade não está construída, não está nas mãos de ninguém. Né? Então, eu acho que esse é o elemento fundamental para a gente pensar
por onde vai a filosofia ou por onde poderia ir a filosofia hoje. A gente tem uma quebra de paradigma, né? A ciência não é mais a dona da verdade. Novamente está se expondo isso, né? Isso já aconteceu com Ptolomeu, né? Heliocentrismo, geocentrismo. Uma coisa que era verdade já não é mais. Que loucura que é essa? É a ciência, a gente está falando da verdade. E, novamente, está acontecendo isso. Uma última questão. As novelas, o Lippmann coloca assim, personagens ideais. Se isso não tem um aspecto assim, psicológico para a criança um pouco problemático, porque é uma criança ideal ali, né? Aí a criança na vida real, ela não consegue ser parecida com os seus personagens. O que vocês acham disso? Eu acho que não é, Eduardo, não é colocado para a criança que aquilo é o ideal, né? Não é posto, mas existe o modelo. A criança aprende por modelos. Existe um modelo de uma criança discutindo e fazendo questões que no contexto dela, ela não encontra isso. E muito pelo contrário, se a criança começar a fazer questões fora da sala de aula, daquele nível, muitas vezes ela vai ser vista de uma maneira estranha, né? Essa criança aí. E é vista. E é vista. Então isso, será que não pode gerar um problema para essa criança de não atingir aquele modelo que ela estudou durante 8 anos? Olha, nesse sentido, eu percebo que é importante o papel do professor, quando inicia o trabalho com filosofia para a criança, explicar a metodologia para o aluno. Parece interessante, parece uma coisa fora do comum, mas isso acontece. E deve acontecer. Porque senão a posição que eles têm do pai deles, até mesmo do corpo de coordenação das escolas que se trabalham filosofia para criança, talvez por desconhecimento, é que é filosofia enquanto acadêmica, Sócrates, Platão. Então você tem que mostrar para eles que aquelas histórias são, na verdade, só um pretexto para se começar um tema, para se começar um problema. A função daquilo ali é só problematizar. Né? Por quê? O que vai chamar a atenção nessa história, para cada um deles, é o que te chamou a atenção na história, não toda a história. Você lê uma história de 3 páginas, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar aquilo que lhe deu, aquilo que foi estalo. Aí você pede para fazer uma explicação ou fazer alguma colocação sobre o texto, o problema vai ser exposto, o tema vai ser exposto. Esquece o livro. Eu acho que aí tem até mesmo já é isso que o Nando disse, já dá para a gente abertura para um ponto filosófico entre aquilo que é ideal e aquilo que é a própria realidade vivida. Perfeito. Quer dizer, nessa discussão entre esse ideal e essa realidade vivida sai um novo produto, uma nova coisa. Perfeito. Tem que ser discutido isso daí também, né? Com certeza. A criança, a questão dos modelos, né? Com certeza. Bom, gente, obrigado pela presença. E acho que o tema, na verdade, a gente tem que discutir muito. A gente tem assim, abertura para vários outros aspectos, não somente filosóficos, né? Mas obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. E por hoje é só. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, o nosso e-mail é tveunaerp@unaerp.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!